vai falar hoje sobre a relação dos nossos hormônios com as nossas atitudes. E, pasmem, com personagens da literatura mundial. Para isso, eu recebo a médica e escritora Maria Lúcia dos Santos. Boa noite, querida. Obrigado por ter vindo. Coisa curiosa mesmo isso. Tudo bem? Tudo, obrigada. Obrigada a você. Imagina, o programa está maravilhoso, também como acho. sempre, mas Obrigado. hoje está divertido, extremamente né, com especial, com essas divas. Com as divas. É? Querida, Maria Lúcia, você é uma das autoras do livro O Hormônio Nosso de Cada Dia, que eu achei Exato. o título mais do que especial. E nele você faz uma analogia entre as reações emocionais do ser humano e personagens da literatura mundial. Exato. Diferente isso. Diferente. Você sabe que a Eliana e eu, né? A Eliana, inclusive, deixa um abraço para você. Infelizmente, ela foi traída pelos hormônios do estresse, não pôde estar aqui. Um beijo, Ana. Mas ela te deixa um abraço bem grande. Obrigado, querida. Nós trabalhamos juntas já há mais de 25 anos e nós temos uma característica muito nossa no nosso trabalho clínico, que é conscientizar as pessoas sobre o próprio corpo. É o que eu sempre digo para os meus pacientes, ninguém mais interessado do que a gente mesmo para conhecer do próprio corpo, não é? Então, a gente sempre buscou, Rony, uma maneira de que a pessoa entenda realmente, né? Não seja a missa rezada em latim de antigamente, não é? E a analogia... Analogia por analogia. E nós sempre usamos o recurso da analogia, da metáfora. Eu acho que isso daí é sensacional para te levar realmente a uma compreensão. Você forma imagens. Nós somos amantes da literatura, tanto a Eliana quanto eu. Esse Via Poética seu é maravilhoso, né? Obrigado. Lemos muito, eu leio muito. A Eliana, então, ela lê 3, 4 livros ao mesmo tempo. Não foi difícil para nós. Onde vamos buscar exemplos para os hormônios, que é um assunto chato, é um assunto técnico, então como que um leigo vai se interessar por um assunto técnico? Fomos buscar na literatura, né? Porque o hormônio nosso de cada dia, nada expressa mais o nosso situações corriqueiras do dia a dia do que os personagens, né? Então a gente tem aí autores fantásticos da literatura clássica, da literatura nacional. Então, no primeiro momento, trouxemos temas que nós já conhecíamos por leituras já passadas, por filmes, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre traição, né? O filme Infiel de Bergman é maravilhoso, ele é um exemplo disso, né? E ele é muito interessante, inclusive, porque quem trai mais, hormonalmente falando, é o homem, não é? Testosterona dá ao homem os pré-requisitos para a traição, que é aquela autoconfiança, o destemor por correr risco, né? Aí você começa a assistir o filme, ele aborda de início a traição feminina, né? A protagonista hoje é muito maior do que era antigamente, ou pelo menos não está mais debaixo do tapete. Exatamente. O relatório Haidt fala que hoje a coisa é, inclusive, invertida. As mulheres traem mais do que os homens. Alterações hormonais da época contemporânea. Com certeza. Mas você vê que interessante, o filme ele começa discorrendo sobre a traição feminina, né? A protagonista ali no seu conflito com aquele ato de traição, para no final do filme nós ficarmos sabendo que o marido a traía já desde o começo. Então vai ao encontro dessa questão hormonal de que a testosterona favorece o homem no quesito da traição. Então fomos assim pegando textos já conhecidos. Foi uma viagem assim deliciosa, né? Porque você ia se surpreendendo. Tem textos, a Luiz Azevedo é fantástico, ele explora a emoção humana de uma maneira assim incomparável. E, de repente, você parecia que encontrava um texto que foi escrito só para ilustrar aquela situação. Então, e você aborda a relação existente entre os nossos hormônios e as diversas, vamos dizer, manifestações emocionais. Exato. E comportamentos durante o nosso dia a dia. O dia a dia. Como é que é essa... Olha, realmente as nossas emoções, a neurociência já detalhou muito bem isso aí. Nós temos o sistema nervoso através do hipotálamo conectado na hipófise, que é uma glândulazinha na face posterior do cérebro, e aí com todas as outras glândulas, né? Então, um estímulo, Rony, por exemplo, um susto, ele deflagra regiões do cérebro que estimulam glândulas que vão secretar o hormônio e, a partir daí, eles serão os protagonistas de toda a reação que virá
a partir desse estímulo, né? Então, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, o amor até, chegou-se ao ponto até de explorar a questão do afeto, né? O amor maternal é muito bonito, já estudado, a ocitocina, que é o hormônio que intermedia toda essa questão da abnegação da mãe, né? E então é o hormônio que é o pano de fundo dessas reações emocionais mesmo, a partir de um estímulo. Então essa história dos hormônios ou dos neurotransmissores tem uma relação com personagens literários, segundo o que você amou. Eles são exemplos vivos de manifestações emocionais nossas, cotidianas, né? Então, de repente, você vê lá no Estação Carandiru, do Drauzio, toda aquela agressividade expressa naquela situação de confinamento de um presídio, e você vai analisar hormônios que atuaram naquela situação de agressividade, né? Inclusive, isso é muito fantástico, esse aspecto, porque, de novo, a testosterona, ela é um hormônio da agressividade. E tem uma pesquisa muito interessante que foi feita, os presos mais periculosos, com crimes hediondos, são os que têm níveis de testosterona mais altos. E isso vale também para as mulheres detentas, as mais agressivas também, embora a testosterona seja um hormônio tipicamente masculino, mas elas ainda têm níveis mais altos do que seria o de se esperar em mulheres, né? Agora, o X da questão aí, Rony, é o nosso trabalho de mais de 25 anos, que é o equilíbrio orgânico. 25 anos lidando aí com o equilíbrio orgânico, né? Esse livro, Hormônio Nosso de Cada Dia, na verdade, ele é um braço do nosso livro anterior, Idade Biológica, que é o rejuvenescimento biológico. Então, nós temos toda uma estratégia para rejuvenescer o organismo do ponto de vista biológico. Quando você quer rejuvenescer um organismo, você quer, na verdade, reequilibrá-lo. E nesse processo de reequilíbrio, que eu sempre faço esse movimento com as mãos, é uma característica minha, você tem vários segmentos que precisam ser reequilibrados, né? Você desequilibra vários segmentos, você reequilibra, você tem que lidar com vários setores do organismo, várias instâncias. E o sistema neuroendócrino é uma das fundamentais. Daí esse braço, esse desejo nosso, essa iniciativa de abordar o sistema hormonal. Outros virão nessa sequência para que a pessoa tenha uma compreensão bem completa do seu organismo. Então, a relação hormônio e emoção, ela tem esse ponto fundamental, que você vê que um organismo em equilíbrio, ele vai afetar o comportamento. Você sabe que eu tive um paciente, uma época, um garoto de 22 anos, estudante de medicina na época, e o pai o trouxe por uma queixa orgânica, ele tinha um distúrbio sanguíneo, ele fez o tratamento, um período depois, 60 dias depois de iniciado o tratamento, o pai voltou com um exame laboratorial normalizado. Mas o pai me disse o seguinte: doutora, o exame normalizou, mas isso não me surpreendeu tanto quanto a mudança comportamental do meu filho. Ele é outro. O pai falou. Ele era um menino arredio que ficava só trancado no quarto, até o estilo de música dele mudou. Então, o que nós tivemos? Quando o organismo desse garoto reequilibrou, então equilíbrio nutricional, equilíbrio metabólico, equilíbrio ácido básico, e isso repercutiu no sistema neuroendócrino e manifestou em mudanças de comportamento. Então, essa é a nossa mensagem. Que eu acho fundamental pelo seguinte: em qualquer circunstância, né, seja em planos materiais, espirituais, sei lá, o equilíbrio, ou melhor, a harmonia é a chave do próprio universo. Tanto em macro quanto em microcosmos, você é a chave do universo. Tudo está em equilíbrio. Exatamente. Se você dá uma... Imagina se o Sol dá uma mexidinha para um lado só, desequilibra, acaba com tudo. Eu acho que é assim. Ou se a Terra sai um pouquinho do eixo. O universo dá esse exemplo de harmonia, de equilíbrio, né? Eu tenho uma palestra, inclusive, que eu chamo 7 equilíbrios. E nessa palestra nós abordamos justamente 7 aspectos do equilíbrio. E esse aspecto que você tocou, o espiritual, ele tem que entrar. Eu acho que isso no senso comum, a gente tem que chamar a nossa essência de espiritual. Isso não fere ideologias nenhuma, nem convicções filosóficas nenhuma, né?
é um ponto importante e que a gente aborda no nosso trabalho, né? Tem que ser tocado também. E a gente tem equilíbrio térmico, uma coisa que pouco se fala em medicina. Essa linha nossa, que a gente chama de medicina integrativa, ela toca em detalhes, em segmentos que a medicina acadêmica não valoriza, talvez, ou não aborde, né? É a minha formação, então eu posso dizer com bastante conhecimento, que são sutilezas do organismo, mas são fundamentais. É como um grão de areia na engrenagem de um relógio. Certo. É um grão de areia, mas você pode comprometer totalmente o funcionamento, né? Exato. Então, o equilíbrio térmico é um deles, o equilíbrio ácido básico, o equilíbrio nutricional, né? A frequência, hoje a física quântica nos abriu um universo, assim, inexplorável, né? De que a frequência do organismo tem tudo a ver até com o nosso comportamento também. Então, é um universo fabuloso, né? Você teve algum critério de escolha? Porque a literatura tem tantas histórias, tantos ícones memoráveis. Teve algum critério para escolher não isso? Teve, viu? Não. Ele foi mesmo assim, pela empolgação, buscas, né? Foi uma viagem, como eu disse, muito gostosa, porque de repente a Eliana falava assim, achei o texto que estávamos precisando. Ou eu falava, e aí livros para todos os lados, alguns livros hoje já digitalizados, isso facilita bastante, claro, né? Mas foram leituras sucessivas, filmes, até encontrar a peça ali perfeita para cada tema. Tem uma frase bacana, tem logo na orelha do livro, que eu anotei aqui para falar. Ao tomarmos consciência das ações hormonais, deixamos de buscar explicações exteriores descabidas para nossas manifestações emocionais. Como assim? Olha, isso vem ao encontro da nossa proposta nesse nosso trabalho clínico, que é justamente a conscientização do próprio corpo. De novo eu falo, é tirar a máscara, tirar a venda, tirar fantasias. Quando você conhece o organismo, você sabe com o que está lidando. Isso vai desde uma coisa bem corriqueira, por exemplo, eu levo um susto, meu coração acelera. Ai, eu estou com o coração acelerado. Não, a adrenalina foi secretada e ela dá essa reação. Até, por exemplo, alterações de humor numa fase delicada, que é a menopausa, por exemplo, né? Então, tem muita gente ainda que vive aquela incerteza, o que está acontecendo comigo, está depressivo. São alterações hormonais, então nada como um reequilíbrio para te resgatar aquele bem-estar, aquele humor, aquela alegria de viver, que é característica de um organismo em ordem. Então, é justamente isso que quer dizer essa frase. Maria Lúcia, quer dizer, pela nossa conversa aqui, eu sou forçado a entender que o nosso comportamento pode ser puramente químico. Olha, o organismo... Nós, seres humanos, somos um pouco mais complexos. Só essa dupla composição, corpo físico, uma matéria tão densa e grosseira, e o conteúdo dele, né, tão sutil, que é o conteúdo espiritual, só essa dupla composição já nos torna seres bastante complexos. Então, é difícil afirmar assim, puramente químico, não. A gente tem outros fatores, a própria maturidade, eu diria, né? A maturidade te dá a condição de modular as reações mediadas pelos hormônios. Então, às vezes te vem uma reação de agressividade, o seu bom senso, seus padrões morais, que são características do grau de maturidade, você pode frear certas reações, né? Agora, visto do outro lado, se a gente imaginar que talvez essa maturidade e que a psicanálise, né, Freud, isso a Eliana falaria bem, ela é psicóloga também, falou como superego e o ego, né, o superego ali modulando a ação do ego, que isso afete o funcionamento glandular, então a gente passa a dar mais soberania para o hormônio também. Sem dúvida. Não é? A própria meditação, né, práticas orientais, elas são capazes de mexer até realmente do que se sente. Você não sente mais raiva, você consegue tranquilizar, apaziguar o seu íntimo a ponto de não deixar nenhum estímulo externo te gerar raiva. Atuaria como então? Talvez equilibrando os hormônios, aí vem de novo o hormônio como pano de fundo. Eu acho que tem algumas interações, mas a gente não pode negar que eles são soberanos nessa questão da emoção, sim.
Vou mostrar a capa do livro da Maria Lúcia, que é O Hormônio Nosso de Cada Dia. Olha que bacana. Esse é o novo livro. Esse livro está muito gostoso de ler, né? Ele é muito rico de... Essa analogia com personagens da literatura me pareceu fascinante, de qualquer maneira. Eu trouxe um exemplar especialmente para você, obrigado, com dedicatória e tudo. Sim, tá? Fundamental. Senão, obrigado, seu, meu amor. Muito obrigado, Maria Lúcia, obrigado. Na química da emoção. É isso aí. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença. Essa é a médica e escritora Maria Lúcia dos Santos, que escreveu o livro O Hormônio Nosso de Cada Dia, publicado pela editora Senac de São Paulo. E se alguém quiser mais informação, onde, se você me permite, o site idadebiologica.com. Idadebiologica.com. Tudo junto, .com apenas. Obrigado. Olha, uma coisa que eu gostei que você falou aqui, eu quero lembrar a todos vocês aqui, que eu tenho visto isso o tempo inteiro, e agora virou moda. Isso vai de encontro, isso vai ao encontro. Por favor, vai de encontro é errado. Isso vai de encontro que eu queria. Então não é o que você queria. Vai ao encontro. Você falou isso 2 vezes, eu fiquei... Porque todo mundo fala errado agora. Eu vou de encontro que eu quero. Não vai, não. Vai ao encontro que você quer. De encontro é contra. Justamente o oposto. É o oposto. Obrigado, meu amor. Obrigada.